Não está aparecendo os comentários no meu. Ah, sim, graças a Deus. Irmão Neilton Cardoso. Neilton Cardoso, abençoada. Graça e paz, irmão Neilton Cardoso. Bem-vindo, né? Estou aguardando o irmão, né? Já pode entrar. É isso? O irmão já pode entrar para a gente dar início, né? Juntos, nessa noite, na nossa live, né? Adicionando. Adicionando, irmão. Tá adicionando. Pode entrar. Tá adicionando. Eita, glória. Abençoado. Graça e paz, irmão Neilton. Que honra. Muito A bom. honra é toda nossa, né? Do irmão estar participando, né, nessa noite. Graça e paz, seja bem-vindo na nossa live. Graça e paz aos santos. Uma saudação a toda a nossa audiência. Recebo que hoje já é a nossa melhor noite. Receba aí os olhos do entendimento já iluminados por Deus, para que nós possamos entender o que é o ministério do Espírito e o que é a escravidão religiosa. Esse é o nosso trabalho aqui. É uma honra para mim estar aqui. Para mim também é uma honra, irmão Neilton Cardoso. O senhor está aqui nessa noite, né, para junto, né, nós falarmos um pouco, né, sobre a graça de Deus, sobre o ministério do Espírito e a escravidão religiosa, né? Ah, papai. Então, amados, para todos, né, que estão chegando na live, sejam todos bem-vindos, como hoje a nossa live hoje é em conjunto, né? Então não vai ter como eu estar vendo todo mundo que entra na live, né? Não tem como eu estar dando bem-vindo para todo mundo. Então, desde já, bem-vindo a todos vocês. E vamos dar início na live nessa noite, né, irmão Neilton Cardoso? Ah, papai. Vamos lá. Vamos lá, o irmão Orlando. Vamos ver aqui. É o irmão Dino, bem-vindo, irmão Orlando. Maravilha, vai ser pancada dupla, Cacá. A Margarida Pereira, bem-vinda. Ana Barros, graça e paz abençoados, bem-vinda. Na nossa live, irmão Dino, bem-vindo. Irmão Orlando, seja muito bem-vindo na nossa live nessa noite. José Soares, bem-vindo, querido, na nossa live. Então, vamos lá. Irmão Reginaldo, graça e paz, bem-vindo. Estamos juntos, gente, vamos que vamos. Então, vamos dar início na nossa live, né? Nessa noite, irmão Neilton Cardoso. Só um minutinho, só vou compartilhar um pouco aqui, viu? Fazer uns convites rapidinho, irmão Neilton. Fazer uns convites ligeirinho. Pronto. Então, vamos lá. O assunto da nossa live, né, nessa noite, é o Ministério do Espírito e a escravidão religiosa. Né, irmão Neilton? A pessoa está me ouvindo bem? É um assunto muito bom, né? Maravilhoso, aonde vai falar sobre a graça de Deus, né? Sobre o ministério do Espírito, né? Porque muita gente aí não está dando muito valor ao ministério da graça, mas a graça é o ministério do Espírito, né? Paulo deixa bem claro aqui, né, irmão Neilton? Vamos lá, então. Nós vamos falar aqui a respeito da graça e da lei. Não é isso? Porque a graça é o ministério do Espírito. E a lei... Eu vou só aumentar o som, irmão, rapidinho. Isso. Tá, pode falar. E a lei é a que traz as obras, que traz o ministério de escravidão.
É isso que nós vamos procurar falar nesses poucos minutos que temos aqui para falar. Tá bom? Irmão Neilton, se o senhor puder aumentar um pouquinho o seu som aí, Deixa eu ver aqui. aumenta só um pouquinho o som, porque não sei se é porque eu falo alto mesmo, né? Então. Mas aqui já está no máximo aqui já. Melhorou, tá melhor. Eu acho que é porque Melhorou? eu falo muito alto. Sim. Então está bom. Então podemos começar? Então vamos lá, né, irmão Neilton? Vamos que vamos. Vamos começar aqui em Gálatas 2:7, tá bom? Pode, irmão. Pode. Vamos começar aqui, Gálatas capítulo 2, versículo 7, onde o apóstolo Paulo ele deixa bem claro, bem separado esses dois ministérios, esses dois evangelhos, que diz assim, ó, Gálatas capítulo 2, versículo 7. Antes, pelo contrário, olha bem, o que diz o apóstolo Paulo aqui. Quando viram, já nós vamos saber quem são esses que viram, já, um pouquinho mais aqui na frente. Quando viram que o evangelho da incircuncisão, isso aqui, abençoado, é muito importante que os santos entendam. É muito importante que os santos vejam essa diferença. Evangelho da incircuncisão me estava confiado. Confiado a quem? Ao apóstolo Paulo, que é o escritor dessa carta. Como a Pedro, o apóstolo Pedro, o apóstolo de Jesus de Nazaré, foi confiado a ele o evangelho da circuncisão. Dois evangelhos. São dois evangelhos. É importante para você entender o que é o ministério do Espírito, o que é a escravidão religiosa. Primeira coisa que você tem que entender, que são dois evangelhos que tem na Bíblia. Essa conversa de 4 evangelhos é história para boi dormir, né? Porque é bem claro, nós já falamos aqui várias vezes, que Mateus, Marcos, Lucas e João não podem ser chamados de evangelhos, de Novo Testamento. Por quê? Pelo simples fato do testador estar vivo. Então, não pode, se o testador está vivo, o testamento ainda não tem validade para uso. É apenas uma promessa. O que fez Jesus de Nazaré. O reino está próximo. Foi uma promessa. Mas quando ele morre, então ele entrega a Paulo, confiou a Paulo esse conhecimento e se tornou o evangelho da incircuncisão. Aí sim é evangelho. Aí virou evangelho. Então, pessoal, veja bem. E Paulo, o apóstolo Paulo, foi a ele que foi dada essa revelação. Unicamente a ele. Eu sei que muitos dos abençoados gostam de Pedro, gostam de Tiago, gostam de João. Muitos dos nossos irmãos amam o Apocalipse. Eu não sei de onde que tiraram tanto amor por Apocalipse, mas olha, o evangelho, a revelação, a incircuncisão, o ministério do Espírito foi dado unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo. E aqui não vai nenhuma preferência, porque Paulo era mais bonitinho do que os outros, ou porque Paulo ele estudou mais, ou porque Paulo tinha mais anéis nos dedos do que os outros. Nada disso. Foi a Paulo porque foi o próprio Deus que escolheu. É isso que é importante a religião entender, os nossos irmãos entenderem. Foi Paulo porque foi escolhido por Deus. Se a abençoada quiser ler lá 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, fica bem claro aí, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, quando Deus, quando Paulo diz de quem que ele recebeu. A abençoada quiser pode ler? Está me ouvindo? Agora tá um pouco baixo, mas pode falar mais alto um pouquinho. Primeira carta que Paulo escreveu a Corinto, capítulo 3, versículo 10. O que diz aí? A abençoada pode ler? Para me ler? Lê, abençoada, 1 Coríntios 3, 10. Vamos participar aí. Vamos falar dessa graça maravilhosa. Oi. 1 Coríntios 3, 10. O que diz aí? É preciso primeiro entender isso aí. 1 Coríntios 3, 10. 3 e 10. Vamos lá, irmão. Pelo apóstolo Paulo. 3 e 10, né? Fala assim, irmão. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Lê, irmão. Então, fica bem claro aqui que a graça foi dada.
Veja que não teve concorrência. Não houve concorrência aqui para se receber Elias, que a bom graça de Deus. A graça foi dada unicamente por Deus ao apóstolo Paulo. E ele deixa bem claro, pois eu, Paulo, como sábio arquiteto, tem uma outra tradução que diz o perito arquiteto, não é isso? O fundamento. O fundamento. Não são dois fundamentos. Exatamente. O fundamento. E o outro edifica sobre ele. Sobre ele quem? Sobre Paulo? Não, sobre o fundamento. E mais veja cada um como sobre edifica sobre esse fundamento. Cada um tem que ver como que se faz. Olha, pessoal, a graça foi dada, foi revelada ao apóstolo Paulo. O ministério do Espírito. O ministério do Espírito. Isso que tem ficado muito claro e bem tranquilo. Bem tranquilo aí na mente dos irmãos, na mente dos santos, da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo hoje, nossos irmãos da religião, eles estão todos enrolados, estão todos confusos, porque eles não sabem, eles não entendem, não respeitam essa autoridade que foi dada por Deus ao apóstolo Paulo, que é a graça de Deus. Aí vão se meter com outros apóstolos, aí pronto, aí vão se meter embaixo de escravidão. Porque fora do apóstolo Paulo, não existe evangelho. Nós vamos ver aqui um pouquinho mais para frente. Então vamos aqui a 2 Coríntios. A abençoada pode continuar? 2 Coríntios, capítulo 12. O senhor quer que eu leia de novo? Isso, continue. 2 Coríntios, capítulo 12. Como foi que o apóstolo Paulo vai colocar? 12:1. Em verdade que não convém gloriar. Tu colocou primeiro, Elias. As revelações de quem? Olha de quem que ele recebeu. É isso? E o verso 2? Verso 2. Tu colocou a segunda, não, colocou a primeira. 2 Coríntios, capítulo 12. É isso a referência? 2 Coríntios. Capítulo 12, versículo 1. Vamos ler até o verso 7. É o 12, irmão. Isso. Vamos aqui entender bem que foi o apóstolo Paulo. O 12:1 é? Isso. É verdade. 2 Coríntios 12:1. 1. E diz, em verdade... Oi? Leia, irmão. Leia aí. Então vamos lá. Que não tem gloriar-me. Olha a humildade desse apóstolo, não é isso? Mas passarei as visões e revelações do Senhor. Ele não recebeu de qualquer um. Ele recebeu do Senhor. E mais, no verso 2. Conheço um homem que, em Cristo, há 14 anos, se no corpo, não sei. Se fora do corpo, também não sei. Isso também para nós não faz muita diferença. De que maneira que ele foi, não é isso? Deus o sabe. Se Deus o sabe, Deus é o suficiente para nós. Foi arrebatado até o terceiro céu. E o verso 4, verso 3. E eu sei que esse tal homem, que foi o apóstolo Paulo, não é isso? Se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E o verso 4 diz assim, ó. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Olha que Paulo lá. Palavras inefáveis. E diz mais, de que ao homem não é lícito ouvir. Veja bem, o homem natural, abençoado, o homem natural, a carne, o corpo carnal, a mente natural, a mente carnal, não é lícito falar, porque o que Paulo ouviu lá no paraíso foi para o espírito. É por isso que quando nós falamos para alguém que não está com o espírito ativado, quando não está com a mente iluminada, é loucura. O abençoado não consegue. Como é que eu sou abençoado? Como é que eu não tenho pecado? Mas foi isso que o apóstolo Paulo ouviu lá no paraíso. E para o homem natural, para o homem carnal, o abençoado, isso aí não vai funcionar, porque isso aqui é para o espírito. E o verso 5 diz assim, o verso 5. De um assim me gloriarei. Eu mais de mim mesmo. Não nas minhas fraquezas. Então, abençoado, a glória é do homem espiritual. O evangelho da graça
o nosso ministério é do Espírito. O ministério é do Espírito. Na carne, nós não temos glória nenhuma. Eu estou aqui, não é porque eu sou muito bonito, não, a abençoada está ali, porque está bem elegante. Não, não é isso. É porque o Evangelho da Graça que nos capacita. O Evangelho do Espírito, que Deus mesmo iluminou os nossos olhos. Aqui ninguém tem glória. Assim, não, porque aquele irmão, não, abençoado. A glória aqui é do Espírito. No verso 6. Por quê? Se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Não deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim. Vê ou de mim ouve. A glória, pessoal, você tem que ouvir de Paulo o que ele trouxe do paraíso. Quando ele disse assim, ele estava falando, não era dessa que ele aprendeu lá com Gamaliel. Não porque ele era o doutor da lei, não. Ele estava falando, imitadores de mim, daquilo que ele ouviu no paraíso. O ministério do Espírito. É isso que ele estava falando. Quando Paulo diz, fala em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E muitas pessoas nos questionam, nos censuram. Vocês estão idolatrando Paulo? Não, abençoado, nada disso. Nós estamos imitando a Paulo naquilo que ele recebeu lá do paraíso. E aí é que está a nossa imitação. É nisso que nós imitamos o apóstolo Paulo. É no Espírito, com o conhecimento que ele recebeu. E o verso 7. E para que não me exalte, pelas excelências das revelações, que são muito excelentes, abençoadores. É uma coisa assim muito, muito espetacular, essas revelações. Isso aí não foi dado a qualquer um. Essas revelações são muito, muito excelentes. Você entender, olha, veja bem, você dentro desse corpo de carne que você está, entender que é santo, abençoado, isso é muito excelente. Você entender que o próprio Deus, eu acho que isso aí supera qualquer revelação. Você entender que o próprio Deus habita em você, abençoado, isso aí é uma coisa assim, isso não cabe na mente natural. Isso só com o Espírito de Deus, só com o ministério do Espírito. E diz mais, e para que não me exalte pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Espinho na carne. A glória vai ser sempre do Espírito. A glória vai ser sempre do Espírito, abençoado. Nunca sua. Lá em 2 Coríntios 4:7, ele diz que nós estamos dentro de um vaso de barro para que a glória, a excelência do poder, a excelência do conhecimento seja de Deus. Nunca sua. Você nunca vai poder falar, não, eu conheço muito bem. Olha, a abençoada família nunca conhece, mas olha, nada disso, abençoada, nada disso. A excelência é do poder de Deus. Eu tenho visto, infelizmente, nesses anos que Deus me permitiu estar caminhando nessa graça maravilhosa, eu tenho visto todos, posso falar aqui, sem medo de errar, 100% daqueles homens, daquelas pessoas que quiseram se exaltar com essa palavra, que quiseram dizer, não, porque sou eu, todos ficaram pelo caminho. Todos. Porque a excelência, o poder, a honra, a glória, pertence unicamente, exclusivamente a Deus. Aqui nós não temos honra nenhuma. E o apóstolo Paulo também não tinha honra nenhuma por ele mesmo. A honra que ele tinha foi dada a ele. Foi dada a ele. Não foi que ele era muito inteligente porque ele era, na época lá dele, ele era um doutor, um conhecedor lá, e foi dado a ele um conhecimento tão excelente, mas tão excelente, que ele chegou ao ponto de falar tudo que eu sabia ter. Não serve para nada. Tamanha a excelência do poder. Tamanha a glória que Paulo recebeu. Não pense você que a glória seja nossa, que a glória foi dada a nós por causa da minha sabedoria humana. Não, abençoado, não. Esse conhecimento é dado pelo próprio Deus no Espírito. Não adianta. E o apóstolo Paulo levou esse conhecimento, aqui que nós vamos começar aqui a falar. Abençoado, por favor, fique à vontade. Essa que eu falo. Agora aqui em Gálatas capítulo 2, no verso 1, nós vamos aqui começar a falar como é que entrou esse ministério chamado escravidão religiosa.
Olha, eu estava ouvindo um abençoado agora há pouco, agora pela tarde na internet, falando, diz ele que era pastor. Ele falou, né? Ele falou, eu acreditei. Né? Aí me pus, coloquei meu ouvido lá para ouvir o abençoado. Só trouxe maldição. Só falava a respeito da lei de Moisés, que você tem que fazer, que você precisa se sacrificar, que você precisa entregar o seu melhor. Agora, da onde que surgiu isso? Se a Paulo foi dado um ministério tão excelente, Paulo lá escrevendo nas suas cartas, diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Libertou. Você não vai ser liberto. Você já é liberto. O que te falta é o conhecimento. Agora, da onde que vem isso? Vamos aqui tentar, resumidamente, né, falar da onde que começou essa confusão chamada escravidão religiosa, não é isso? Gálatas, vamos a Gálatas. Gálatas, capítulo 2. É isso, né? Essa referência abençoada, veio? Gálatas, capítulo 2. Vamos começando a ler aqui. Verso 1. Vamos ler até o verso... Alguns versos aqui. Vamos ver aqui até onde nós vamos. Gálatas, capítulo 2, verso 1. Posso ler ou a fala vai ler? Então, deixa eu ler. Vamos lá. Diz assim, ó. Depois, olha só. Depois, passados 14 anos, veja bem, passado 14 anos do quê? Para você entender o capítulo 2, volte um pouquinho ao capítulo 1, verso 18. Gálatas 1, 18. Deixa o capítulo 2 aí quietinho e volte ao capítulo 1, no verso 18. Aí na mesma página, que diz assim, o apóstolo Paulo falando. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém. Onde que ele foi? Jerusalém, a capital da religião. Tudo que era religião estava ali em Jerusalém. Para ver quem? Quem que o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, aquele que recebeu a religião, o que ele foi fazer em Jerusalém? Com quem que ele foi falar? Ele foi ver Pedro. Imagina, Pedro. E fiquei com ele quem? Pedro. Se ele foi lá ver Pedro, fiquei com ele 15 dias. Agora, o abençoado, a abençoada, para um pouquinho e pensa. Pensa você. Você reunido 15 dias com o apóstolo Paulo. Agora, olha, eu fico me perguntando, o que será que conversa? Qual foi a conversa que houve? Será que o apóstolo Paulo explicou para Pedro o que era a predestinação nesses 15 dias? Olha, sinceramente, será que Paulo explicou para Pedro que nós somos um só espírito com o Senhor? Será que Paulo explicou para Pedro que nós não temos pecado? Que o nosso ministério da reconciliação, abençoados, 15 dias? Imagina, nós estamos aqui, vamos aqui, 25 minutos falando, já falamos coisas aqui tremendas. Imagina o próprio apóstolo Paulo. Pedro teve a oportunidade de ouvir direto, sem intermediário, direto daquele que foi lá no paraíso e ouviu do próprio Cristo, do próprio ressuscitado, o ministério do Espírito. O que era o ministério do Espírito? Aí, então, vem aqui no capítulo 2, depois dessa reunião, depois você lê aqui o restante aqui dos versículos, do 18 até o 24, e pule aqui para o capítulo 2, que diz assim, ó, depois, passado 14 anos depois dessa reunião, aí Paulo voltou a Jerusalém e ele diz, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. E versículo 2, veja o que tem no versículo 2. E subi a Jerusalém por uma revelação. O nosso caso aqui, pessoal, no caso do apóstolo Paulo, é revelação, não é visão. Quem teve visão foi João lá na ilha de Pátimo. No caso aqui de Paulo, ele recebeu uma revelação, porque a revelação, ela traz explicação. Ah, eu tive uma revelação, então me explica aí. Qual foi a explicação? Se não tem explicação, pessoal, não pode ser chamado de revelação. Então ele diz, subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Qual era o evangelho que o apóstolo Paulo pregava aos gentios?
O evangelho da incircuncisão, o evangelho do ministério do Espírito. E particularmente, especialmente, aos que estavam em estima, os principais, aqueles que eram chamados de cabeções, é isso? Para que, de maneira alguma, não corresse ou não tivesse corrida em vão. Então, Paulo chegou lá, procurou quem? Os líderes. E quem eram os líderes da religião, abençoados? Pedro, Tiago e João. Aqui mais para baixo nós vamos encontrar o nome deles. Só para vocês já se adiantando qual é a história. Pedro, Tiago e João. No versículo 3 diz assim, ó. Mas nem ainda Tito que foi com o apóstolo Paulo, que estava comigo, sendo grego, não era judeu, ele era um gentio, foi constrangido a circuncidar-se. Ou seja, deram uma conversinha lá nele lá, e ele foi obrigado a se circuncidar. Da mesma maneira, pessoal, que faz a religião hoje. A religião, hoje, ela faz o mesmo que os abençoados. Você entra num lugar desse chamado igreja evangélica, olha, você chega lá e fala assim, ó, eu quero participar, mas eu não quero me batizar. Então, aqui não pode, porque você tem que se batizar, porque se você não se batizar, você não pode participar aqui. Então, você não tem outra opção, aí você vai e se batiza nas águas. Eu quero participar aqui, mas eu não quero fazer jejum. Olha, a religião funciona assim, da mesma maneira, como fez aqueles homens. E no versículo 4 ele diz assim, esse caso que aconteceu, esse constrangimento que esse sofreu, foi por causa de quem? Dos falsos irmãos. Aqui que começa essa escravidão, aqui que começa a confusão, que tinham se intrometido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em quem? Em Cristo Jesus. Nós temos uma liberdade em Cristo Jesus para nos pôr em servidão, para nos pôr em escravidão. Você pode ser uma pessoa muito livre. Quando você... Acontece assim, ó, você é uma pessoa normal. Você bebe, você dança, você vai na praia, você gosta de um pagode, você gosta de samba, gosta dessas coisas assim que a sociedade oferece. Mas se você se meter num lugar chamado igreja evangélica, numa religião, acabou a sua liberdade. Não, aqui não pode, porque isso é pecado, Deus não se agrada disso, mesmo não tendo lugar nenhum na Bíblia escrito que isso não pode. Eu já falando que Cristo nos libertou. E agora aqui fica uma pergunta aqui, nesse verso 4. Quem eram os falsos irmãos? Que Paulo, ele deixou aqui bem claro. E o constrangimento que Tito sofreu ali, foi por causa dos falsos irmãos. Então, ali havia falsos irmãos, não é isso? Vamos ver aqui, descobrir quem são esses falsos irmãos. Aos quais, nem ainda por uma hora, os falsos irmãos, Paulo está falando deles, aos quais, nem ainda por uma hora, cedemos com sujeição. Para quê? Para que a verdade do Evangelho, qual é a verdade do Evangelho? O ministério do Espírito, a graça de Deus, permanecesse em vós, em nós, abençoados. E quando, o versículo 6, e quanto àqueles que pareciam, olha, agora que começa aqui, você vai saber quem são os falsos irmãos, porque o assunto aqui é um só. Paulo aqui não está falando de dois assuntos, o mesmo assunto. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, pareciam, não está dizendo que era alguma coisa, pareciam. Quais tenham sido em outro tempo? O tempo do apóstolo Paulo é depois da cruz. Depois da cruz. Não se me dá. Deus, olha o que diz aqui, ó. Deus não aceita a aparência do homem. Não é porque, sabe o que é, abençoada? É porque ele tem vários cursos de teologia. É porque ele tem vários anéis. Tem mais anéis do que dedo. Tem até dedo, ele tem 2 anéis. Então, olha, se Deus não aceita a aparência do homem, este digo, que pareciam ser alguma coisa, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Nada
Nada. Nada, abençoado. Sabe o que é nada? Será que eu posso colocar aqui alguma coisa? Além disso, nada. Nada me comunicaram. De quem que ele está falando? Daqueles que estavam em estima. E quem é que estava em estima nesse local lá em Jerusalém? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Eu fico assim, olha, eu fico assim, admirado, eu fico assim, olhando assim, com bastante essa admiração. Né, que muitas das vezes eu vejo aí muitos irmãos que se dizem, não, nós aqui pregamos a graça, mas defendem o evangelho de Pedro, Tiago e João. E Paulo aqui é bem claro, nada me comunicaram. Aí, um certo dia, eu parei e me perguntei, se não comunicou a Paulo, será que vai comunicar a mim, a você? É por isso que ele disse lá em 1 Coríntios 3,10, o perito arquiteto, abençoado, graça, ministério do Espírito, é Paulo. É o evangelho que foi dado a ele. Foi dado a ele. Olha, vamos aqui, ó. Vamos aqui avançar mais um pouquinho. Abençoada, fique à vontade. Olha aqui um versículo 6, não é isso? Ele diz que Deus não aceita. Deus não aceita a aparência de ninguém. Não adianta você vir para cá, para cima de mim, aqui, e dos irmãos, todo bonitão. É bom que você seja bonito, é bom que você estude bem, é bom que você tenha muito conhecimento, isso é muito bom. Mas agora, para dizer que esse teu conhecimento, essa tua glória, vai fazer alguma coisa contra o Evangelho? Não vai. Se você botar o seu conhecimento, como tinha aqueles homens lá, você apenas vai levar a igreja à escravidão. Tu vai levar as obras da lei. No verso 7, nós já lemos uma vez, vamos ler de novo. Antes, pelo contrário, quem? Aqueles de autoestima, os falsos irmãos, aqueles que não acrescentaram nada a Paulo. Antes, pelo contrário, quando viram, então Pedro, Tiago e João conheciam. Eles viram. Viram o quê? Que o evangelho da incircuncisão, veja bem, incircuncisão, me estava confiado como a Pedro. Pedro, grave esse nome, pessoal. A Pedro, o da circuncisão. 2 evangelhos. E o verso 8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro, para o apostolado da circuncisão, quem foi que operou em Pedro para esse ministério, para esse apostolado? Foi o próprio Deus, abençoado. Foi o próprio Deus. Esse operou também, Deus também, da mesma maneira que ele operou com eficácia em Pedro, também operou com a mesma eficácia com Paulo para os gentios. Aí você para e pergunta. Você me pergunta, tá bom, se o próprio Deus, aqui está escrito, não está escrito? Que o próprio Deus operou com eficácia para o apostolado de Pedro, por que eu não posso seguir o apostolado de Pedro? Muito simples, abençoado. Romanos, capítulo 10, versículo 4, diz que o fim do apostolado de Pedro, a circuncisão, o que aconteceu? Você, pelo menos, já nos assistiu a mim, assistiu a abençoada Vanilda, assistiu o abençoado Orlando Alves, com certeza você sabe que o fim da lei é Cristo. O apostolado que foi dado a Pedro acabou na cruz, zerou da cruz para frente, abençoado. Não é mais o apostolado de Pedro, da lei de Moisés. Não, ali acabou. O fim da lei é Cristo. E no versículo 9, aqui, olha como é que funciona o ministério da escravidão. No verso 9 diz assim, e conhecendo, olha aqui, agora que Paulo começou a dar nome aos bois. Olha só, verso 9. E conhecendo Tiago, Cefas, que era Pedro, e João, quem são esses três? Os 3 colunas, os 3 cabeças, que eram considerados como as colunas. Sabe o que é uma coluna? É o ponto principal, onde está apoiado tudo, o prédio todo fica apoiado nas colunas. A graça que se me havia dado, então, eles 3, Pedro, Tiago e João, conheceram a graça que foi dada a Paulo. Então, eles não eram inocentes. Não, porque nós não sabíamos que Paulo foi ao paraíso. Não, aqui está dizendo que eles conheceram. Então, o que eles fizeram? Deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Então, pessoal, o que foi que aconteceu aqui? Houve aqui um acordo.
houve um acordo. Fizeram um acordo com Paulo. Pedro, Tiago e João para os gentios, foram lá para a circuncisão, e Paulo foi para o povo gentílico. Pedro, Tiago e João para os judeus, vamos retificar, Pedro, Tiago e João para os judeus, e Paulo e a sua turma lá para os gentios. Fizeram um acordo. E veja bem, veja aqui no verso 11, pule lá para o verso 11. E chegando Pedro a Antioquia, o que ele tinha lá em Antioquia? O que acontecia lá em Antioquia? Pedro estava lá, e lá não era local de judeu. Antioquia era um lugar, na divisão, no acordo que foi feito entre eles, Antioquia era um território de Paulo, porque não era de judeu. Não era de judeu, era um local lá para eles. E quando ele chegou lá, o que foi que Paulo disse? Lhe resisti na cara. Por quê? Porque era repreensível. Abençoado, olha, vamos aqui voltar um pouquinho. Abençoado, por favor, não me deixe falando sozinho. Pode participar à vontade. Olha, vamos aqui voltar um pouquinho a João. Volte lá, João, porque, olha, Pedro, por que Paulo disse que ele era repreensível? Não somente porque ele não cumpriu, ele faltou com a palavra dele lá com Paulo, mas também veja que no Evangelho no livro histórico de João, no capítulo 21, olha aqui o que diz aqui, João, capítulo 21, versículo 17. João, Vou parar, né? 21, no verso 17, que diz assim, ó. Disse-lhe a terceira vez, Jesus falando com ele, Simão, filho de Jonas, ama-me? O Jesus de Nazaré perguntando a Pedro, se você me ama. Simão entristeceu-se por ter sido a terceira vez, ama-me? Por 3 vezes, Jesus de Nazaré perguntou a Pedro se ele o amava. E ele disse, Senhor, tu sabes que te amo, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus deu uma ordem para ele. E que ordem foi essa que Jesus de Nazaré deu para Pedro? Vai e fala para todo mundo do Evangelho. Não, olha o que foi que Jesus falou para ele. Apacenta as minhas ovelhas. E quando Jesus falou isso, abençoados, não era todas as ovelhas, não era o povo gentil. Estava falando das ovelhas da casa perdida de Israel. Lá de Israel. E Pedro foi desobediente. Pedro não cumpriu com o que Jesus falou para eles. Não, é somente ir para os judeus. E Pedro estava lá no território de gentios. E isso trouxe graves consequências. Trouxe graves consequências até o dia de hoje. Por isso que nós falamos aqui, escravidão religiosa. O responsável por isso são esses homens. Olha só, veja aqui, no verso 12. No verso 12 que diz aqui, Gálatas capítulo 2, versículo 12. Podemos ler? Gálatas 2, 12 diz assim, porque antes, Pedro, aqui Paulo falando a respeito daqueles homens, de Pedro, Tiago e João, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, antes de chegar aqui de Tiago, comia com os gentios. Quando Pedro estava lá no meio do forró, lá no meio do carnaval, do pagode, ele estava muito bem no meio lá dos gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando. Quando o pessoal de Tiago chegava, ele saía fora e se apartava deles, temendo os que eram da circuncisão. E o verso outro, porque Pedro, veja bem, pessoal, é muito forte isso que nós vamos falar agora aqui, mas é o que diz aqui o Evangelho da Graça. Pedro, ele tinha 2 caráteres. Ele era igual irmão camaleão, não é isso? Quando ele estava com os judeus, ele se comportava de uma maneira. Quando ele estava com os gentios, ele se comportava de outra maneira. Diferente. Por isso que fala, ele era repreensível. E no verso 13, ele diz assim, e os outros judeus também dissimulavam com ele. Levou muitos irmãos com ele, afirmou o apóstolo Paulo. Exatamente o que acontece até o dia de hoje.
É o que acontece até os dias de hoje. A igreja, o que é chamado de igreja evangélica aí, segue esses homens. Pedro, Tiago e João, que estavam debaixo de um ministério de condenação e morte. Condenação e morte. A lei de Moisés era um ministério de condenação e morte. Jejum, batismo, e nós não cansamos de falar aqui, abençoados. Não cansamos aqui de estar falando sempre as mesmas coisas. E o verso 14, se você tem alguma dúvida desses homens, o verso 14, abençoados, é que resolve tudo. O verso 14 diz assim, ó, Gálatas, verso 14, mas, veja bem, mas quando vi, quem que escreveu isso aqui? O apóstolo Paulo. O que foi que ele viu? Mas quando vi que não andavam, veja o plural, andavam, de quem que ele estava falando? Quem é as pessoas aqui, referente aqui do apóstolo Paulo? Pedro, Tiago e João, para que não fique nenhuma dúvida. Bem e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, não andavam de acordo com a verdade. Não, Denilton, eu posso. Não é isso? Pode falar, abençoada. Irmão, está faltando poucos minutos. Eu posso dar o término? Posso dar alguma? Só deixa eu terminar aqui. Ó. Disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, porque obrigas. Aqui é que está, aqui é que fica, abençoada. Aqui é que fica a escravidão religiosa. Então, obriga os nossos irmãos a fazerem o que não precisa, o que o Evangelho não manda. Abençoada, por favor. Pode continuar. Irmãos, quero dar continuidade aqui. Paulo, em suas cartas, nos dá o entendimento espiritual perfeito do glorioso ministério do Espírito. A escravidão religiosa começa a partir do momento em que os líderes religiosos misturam os fundamentos, o ensino de Jesus de Nazaré e seus discípulos. Isso. Veja só, o ministério do Espírito, ele foi misturado com o judaísmo, né? Então, a escravidão religiosa começa a partir do momento em que os líderes religiosos misturaram os fundamentos, o ensino de Jesus de Nazaré, né? E os seus discípulos, que foi para o povo judeu. Então, nesse caso, os líderes religiosos têm misturado os dois fundamentos, que é o judaísmo e o ministério do Espírito, que é o ministério da graça de Deus. Essa confusão tão grande aí dentro dessas instituições religiosas é porque eles misturaram. Quando nós começamos a falar a respeito do ministério do Espírito, eles não conseguem entender que o ministério do Espírito foi Paulo quem recebeu o ministério do Espírito para ser trazido para o povo gentílico. Então, eles misturaram o ensino de Jesus de Nazaré e os seus discípulos, que foi para o povo judeu. E os ensinos do apóstolo Paulo, que foi direcionado somente ao povo gentil. Essa mistura cria igrejas judaizantes. Na verdade, essa mistura dos dois evangelhos criou-se um evangelho judaizante, né? Obriga os gentios a viverem como judeus. A diferença entre os dois fundamentos, né? Como é que eles misturaram, né, irmão, o fundamento do Espírito, né, que é do Evangelho da Graça, com o judaísmo. Eles misturaram as duas coisas. Então, por esse motivo, está aí, no Brasil e no mundo, as igrejas judaizantes, porque está tudo misturado e eles não sabem fazer a separação, a divisão. Evangelho da circuncisão, pregado pelos apóstolos para os judeus, e o evangelho da incircuncisão, pregado pelo apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo, somente ele recebeu o evangelho da incircuncisão, que foi levado, né, trazido para o povo gentil. E os demais apóstolos receberam o evangelho da circuncisão, né,
que era para o povo judaizante. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, lá em Gálatas 2:7, para que entendemos bem o evangelho da graça e para contextualizarmos corretamente a Bíblia, se faz necessária a compreensão de que na Bíblia existe 2 evangelhos. 2. Só que o sistema religioso só conheceu o judaizante. Veja só que eles só citam, dentro das suas instituições religiosas, a respeito de Pedro, que Pedro foi um líder da circuncisão. Então, e o evangelho de Paulo, que foi trazido para o povo gentílico, esse evangelho foi escondido por muitos anos, né? Por séculos foi escondido esse evangelho. Só agora, século pleno 21, o povo, Deus levanta o seu povo para trazer o evangelho que foi trazido para os gentios através de Paulo, né? As pessoas que não entendem esse mistério vivem uma vida ábrida, ou seja, misturada e cheia de confusão. Vejamos essa declaração de Paulo, né? Lá em 1 Coríntios 13:10, segundo a graça, o favor de Deus que me foi dada, lancei eu, um perito arquiteto, o fundamento, não é um fundamento que foi lançado, foi o fundamento, né? Aqui Paulo afirma ter lançado o fundamento, né? E não um fundamento. Ele afirma que lançou o fundamento e não um fundamento, né? Fundamento e outro edifica sobre ele. Este outro não é alguém específico, como alguns insistem, mas cada um como edifica sobre ele. Cada um detona que este outro é genérico. Ou seja, Paulo se referia a qualquer um que viesse edificar, né? Sejam quantos fossem. Veja só, Paulo deixa claro neste versículo que o fundamento da igreja para o novo pacto é o Cristo ressuscitado, o qual as igrejas judaizantes, que são as instituições religiosas, elas não estão seguindo o evangelho do Cristo ressuscitado. Elas nem sequer conhecem o evangelho do Cristo ressuscitado. Nem conhecem. As igrejas judaizantes não conhecem esse evangelho do Cristo ressuscitado, o qual o fundamento foi trazido por Paulo, né? Foi lançado por ele, né? Paulo, não é isso? Paulo foi separado por Deus para ser o perito e arquiteto, né, da nova aliança. Não por acaso, ele foi o único apóstolo levado ao terceiro céu para receber da boca do Cristo ressuscitado a revelação do pacto eterno. Está lá em 2 Coríntios 12, 1-7. A maioria das igrejas atuais vive, na verdade, um sincretismo religioso, né? Misturando a circuncisão com a incircuncisão, os 2 evangelhos, ou seja, misturando lei e graça. Quando o povo da graça vem a falar sobre o evangelho da circuncisão, o evangelho da incircuncisão, o povo do sistema religioso, eles nem sequer entendem o que nós estamos falando. Por que não entende, irmã Vanilda? Porque nunca ouviu falar sobre o evangelho da circuncisão e da incircuncisão. Na verdade, o povo do sistema religioso, eles nem sequer sabem quem eles são. Eles nem sabem se são judeus, eles estão aí debaixo dos rudimentos judaicos, pensando eles que eles são judeus, mas quando, na verdade, eles são o povo, eles são os remanescentes da igreja primitiva, nós somos, né? É o povo gentílico, né? Ora, se há 2 evangelhos, mas apenas uma verdade. Então, um dos evangelhos não é verdade para o novo pacto. Qual é o evangelho que é verdade?
para o novo pacto. E qual é o evangelho que não é para o novo pacto? Vejamos que o evangelho que o sistema religioso está levando dentro das suas instituições, ele não é o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho para o novo pacto é o evangelho da graça, que foi trazido por Paulo, né? Vamos ver o início da narrativa de Paulo sobre como a mistura dos dois evangelhos estava causando confusão na igreja dos Gálatas. Veja só, depois, passando 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Este evangelho de Paulo é o da incircuncisão, o evangelho definitivo, particularmente aos que estavam em destaque, para que, de maneira alguma, não corresse ou não tivesse corrido em vão, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram, né, e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Veja só, aqueles falsos irmãos que estavam se infiltrando, né, na reunião dos irmãos, o qual Paulo estava trazendo o evangelho da graça, esses irmãos eram da circuncisão, né? Falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram e a espiar a nossa liberdade. Veja só, Paulo, como já estava trazendo a liberdade, né, para aquele povo lá, então, como eles não tinham liberdade, porque Paulo estava pregando, foi para a liberdade que Cristo nos chamou, né? Então, ele já estava pregando a liberdade. Então, os falsos irmãos se intrometeram secretamente, né? Entraram ali na reunião deles a espiar a liberdade deles, né? Que eles tinham em Cristo Jesus, né? E eles queriam, né, levar aquele povo novamente para a servidão, né? Que é como hoje nós, né, irmão Neilton, estamos aí anunciando, né, o evangelho da graça, trazido por Paulo, o evangelho que foi diretamente de Deus, que ele recebeu para trazer o povo gentílico e o povo e o sistema religioso, eles procuram, né, a infiltrar ainda o judaísmo como eles sendo gentios, mas eles acham que são judeus. Então, eles continuam debaixo de rudimentos. Aí, né, aos quais nem ainda por uma hora se submeterem, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Podemos claramente notar que o evangelho de Paulo não era conhecido pelos apóstolos judaizantes. Veja só, o evangelho de Paulo não era conhecido pelo evangelho judaizante. Por que não? Porque Paulo recebeu do terceiro céu o evangelho. Porque quando Paulo começou a levar o evangelho, ele começou a pregar para os judeus e também para os gentios. Mas como o próprio Deus falou, né, que Paulo, esqueci agora o nome, deixa eu ver se eu lembro, esqueci agora, quando falou assim, Ananias, né, Deus mandou Ananias ir na casa de Paulo, né, orar por ele, quando ali ele estava cego, ele falou para Deus, Senhor, ele é perseguidor, né? Ele é um perseguidor, ele persegue o teu povo. E Deus falou, deixa, Ananias, porque ele é o meu, né? Ele é o meu vaso escolhido, né? Né, irmão? O qual eu escolhi ele para pregar aos judeus e também aos gentios. Então, Deus, como os gentios ainda não tinham sido alcançados com ainda o evangelho, para os gentios tinha que ser diferenciado do evangelho dos judeus. Então, veja só, Deus já adiantou falando que ele pregaria para os judeus e também para os gentios. E ali, quando Paulo vai ao terceiro céu, ele traz exclusivamente o evangelho para o povo gentílico, né?
Desse jeito. Irmão, ele traz unicamente o evangelho para o povo gentílico. Então, vamos ver aqui, ó. Podemos claramente notar que o evangelho de Paulo não era conhecido pelos apóstolos judaizantes, Pedro, Tiago, João, etc. Pois foi necessário Paulo expor o seu evangelho a eles. Logo, eles não conheciam o evangelho pregado entre os gentios. Neste caso, fica fácil derrubar o falso argumento de que o evangelho de Paulo era mesmo dos demais apóstolos. Vejamos, vamos continuar a analisar a narrativa de Paulo. Veja só, hoje aí no sistema religioso, eles falam, né, os teólogos dizem que o evangelho de Paulo era o mesmo evangelho que foi pregado pelos demais apóstolos, mas aqui está bem claro que Paulo foi separado por Deus, porque não eram só 12 apóstolos, eram só 12 apóstolos, então não havia necessidade de Deus, né, irmão, levantar mais um apóstolo, mas Deus levantou mais um apóstolo, 13º apóstolo, que foi Paulo, para anunciar o evangelho da graça ao povo gentílico, não é isso? Então, vamos ver aqui, ó, Pedro, Tiago, João, etc. Pois foi necessário Paulo expor o evangelho a eles, logo, eles não conheciam o evangelho pregado entre os gentios. Nesse caso, fica fácil derrubar o falso argumento, né, de que o evangelho de Paulo era mesmo os dos demais apóstolos. Vamos continuar a analisar a narrativa de Paulo. Gálatas 2:6. E quando aqueles que precisavam ser algo que pensavam, né? E quanto àqueles que parecia ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não me importo. Deus não aceita a aparência do homem. Esse digo, que apareciam a ser uma coisa e nada me comunicaram. Aqueles, Tiago, né, Pedro, João, nada comunicaram. Isso é, não acrescentaram nada de novo além da lei. Quer dizer, o evangelho que Pedro, né, Tiago, João, eles pregavam, esse evangelho não acrescentou nada, né? Eles só falavam o mesmo evangelho velho, que era sobre os rudimentos, nada de importante, nada de especial, não é isso? Aqui, o evangelho da incircuncisão, o fundamento da nova aliança me estava confiado, como a Pedro da circuncisão. Tá vendo? Assim como a Pedro, né, foi confiado o evangelho da circuncisão, a Paulo também foi confiado, né, o evangelho da incircuncisão. Então, como é que o sistema religioso, ele mistura os dois fundamentos e eles dizem que o evangelho que Pedro levava para o povo judeu é o mesmo evangelho que eles estão seguindo aí dentro do sistema religioso, né? O evangelho judaizante confiado por Jesus de Nazaré a Pedro, tá vendo? E até hoje o sistema religioso estão aí seguindo Jesus de Nazaré, né? Da antiga aliança, antes da cruz, né? João 21:17. E conhecendo Tiago, Pedro e João, que eram considerados como colunas, tá vendo? Esse que é a coluna do sistema religioso, é Pedro, né? É esses que estavam levando o judaísmo para aquele povo, o evangelho do judaizante, é os mesmos que o sistema religioso prega, né? Até hoje eles estão lendo Moisés dentro das suas instituições. Por esse motivo, eles não conseguem entender o evangelho da graça. E muitas vezes, quando nós falamos sobre o evangelho da graça, eles nem sequer entendem o que nós estamos falando. Por que não? Porque o evangelho, as instituições religiosas, elas estão judaizadas, todas judaizadas, porque não estão seguindo o evangelho de Paulo, o evangelho que foi trazido para o povo gentil, mas sim estão seguindo o evangelho de Pedro, que é o evangelho judaizante, né? É aqui, ó. E conhecendo Tiago, Pedro e João, que eram considerados como colunas, eles eram colunas. A graça que me havia sido dada, deram-nos
as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, né? Para que nós, Paulo e Barnabé, fôssemos aos gentios, e eles, Tiago, Pedro e João, fossem à circuncisão, aos judeus, né? Paulo estava nessa passagem acima, contando, né, o acordo que ele tinha feito com os demais apóstolos, para que os mesmos pregassem a circuncisão, tá vendo? Mensagem que misturava Cristo com as práticas da lei, né, inclusiva para os judeus. E ele, Paulo, pregasse aos gentios, evangelho definitivo, a incircuncisão, que é para todos os povos, tá vendo? O evangelho que Paulo pregou, tanto era para o povo gentil, também como os judeus. Aqui está falando que era para todos os povos, né? Que é para todos os povos, tanto os judeus quanto os gentios, e não judeus. Vamos ver agora o resultado deste acordo, né? Gálatas 2, 11 e 14. Chegando Pedro a Antioquia, lhes resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado, né, da parte de Tiago, comia com gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando, né, e se apartou deles, né, tentando os que eram da circuncisão. Não é isso? E os outros judeus também dissimularam com ele, veja só. E de maneira que até Barnabé se deixou, né, se deixou levar pela simulação. Não é isso? Mas quando vi que não andavam conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeu? Como Pedro acabou se tornando uma espécie de líder da circuncisão, tá vendo? Pedro era o líder da circuncisão. Muitos judeus se convertiam a Cristo, que a confessavam como o verdadeiro Messias. Seguiam-no, estavam debaixo da sua liderança. Veja só, até hoje o sistema religioso está trazendo esse mesmo evangelho de Pedro. Quando o sistema religioso fala que é necessário ir numa instituição religiosa, levantar a mão, aceitar Jesus, eles estão baseando, irmão Neilton, quando houve ali aquela pregação, né? Ali no Pentecoste, onde quase 3.000 almas, né, aceitaram, levantando suas mãos. Então, eles estão se baseando pela liderança de Pedro, que isso foi para os judeus. E nós sabemos que hoje, na graça, não precisamos mais seguir os mesmos ensinos, né? Judaizante, que Pedro era a coluna do judaizante. Olha só, eles precisavam, no judaísmo, de confessarem, né? Confessarem a Cristo, porque o Messias o reino de Deus era chegado, e o Messias, né? E os judeus, eles precisavam aceitar o Messias, eles precisavam confessar o Messias, e eles não recebiam o Messias, eles não aceitavam o Messias, eles rejeitavam, né? Então, o sistema religioso, eles estão ainda nessa mesma mensagem aos judeus, aos judaizantes. Quando eles confessaram a Cristo, quando eles tinham que levantar suas mãos lá, aonde foram quase 3.000 almas que receberam a Cristo, então eles estão nesse mesmo sistema. Só que Pedro, ele era o líder do povo judaizante, e isso era necessário, que os judeus recebessem o Messias. Era necessário que os judeus aceitassem o Cristo, né? Porque eles rejeitaram. O próprio Cristo disse, né? Eu vim para os que eram meus, os meus não me receberam. Não é isso? Por esse motivo o sistema nega, né? E prega o que Pedro,
Que a mesma coisa que Pedro pregava, o mesmo evangelho que Pedro pregava, só que Pedro era o líder dos judeus. E hoje o sistema religioso, eles acham que é judeus, eles estão debaixo do mesmo rudimento e da mesma pregação. Atos 10 e 46. Os crentes que eram da circuncisão, todos quantos eram judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo. Eles ficaram maravilhados, né? Porque como os gentios nem sequer eram cumprimentados, eles eram um povo rejeitado, porque eles ficaram fora do velho pacto, né? Da velha aliança. Então ali eles ficaram maravilhados, quando os gentios também receberam, né? Receberam também ali. E esse era mesmo o seu chamado, né? É notória a influência e liderança de Pedro sobre os judeus convertidos, né? E este era mesmo o chamado de Pedro ali, para conduzir o povo judeu, e não os gentios. Fazer com que os judeus reconhecessem e confessassem a Jesus como Messias. O evangelho da circuncisão no Novo Pacto consistia basicamente nessa tarefa. Era para isso mesmo. Pedro tinha que evangelizar para aqueles judeus e fazer com que eles confessassem o Messias. Porque o reino de Deus era chegado e eles tinham que confessar o Messias, né? Porém, ao ir além das suas atribuições, tentando fazer com que os gentios vivessem como judeus, ou seja, cumprindo obras da lei, como no exemplo citado por Paulo em suas cartas aos Gálatas, Pedro incorreu em um erro terrível, a ponto de Paulo chamar categoricamente que o líder da circuncisão e os demais judeus, liderados por ele, não andavam na verdade do evangelho. Está vendo só como foi que Paulo chamou a atenção, a ponto de falar que eles não estavam andando na verdade do evangelho. Não né? estavam. Alguns argumentos que aqueles que introduzem... explica isso aí, irmão. Irmão Neilton Cardoso, né? Alguns argumentavam que aqueles que se intrometeram na igreja dos gentios eram judeus, convertidos, e não Pedro e os demais apóstolos, judeus, né? Que eles... Explica essa visão aí para nós, irmão. É que houve uma grande mistura. É isso, a ideia deles era pegar todo mundo. Mas, olha, o que acontece hoje em dia, é que as igrejas que ensinam, que pregam, dizem chamar de evangelho, eles não conhecem, eles não sabem o que é evangelho. A religião, ela não conhece o evangelho. O que se conhece de evangelho hoje é o que foi dado a Pedro, Tiago e João, que não serve para nós. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta dele a Roma, no capítulo 16, eu gostaria de ler esse verso aqui, ó, Romanos, capítulo 16, versículo 25. Olha o que ele diz. Romanos, capítulo 16, verso 25. Diz assim, ó, ora, aquele que é poderoso, falando de Deus, não é isso? Aquele que é poderoso para vos confirmar, para dar certeza. Então já sabe que o negócio aqui não é religião. Porque o evangelho que foi pregado, que foi passado por Pedro, não dá certeza a ninguém de nada. Ninguém tem certeza que vai ser salvo, ninguém tem certeza se é santo, não tem certeza se tem pecado ou não. É diferente. Segundo, olha só, poderoso para te dar certeza, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Então, para estar confirmado, para estar certo nesse ministério, no evangelho, tem que ser segundo o evangelho de Paulo, e não segundo o evangelho de Pedro. E não somente isso, segundo a pregação de Jesus Cristo. Segundo a pregação de Jesus Cristo. Não é qualquer pregação. É a pregação de Jesus Cristo. Porque a religião, o que ela prega? Jesus de Nazaré, a lei de Moisés. E diz mais, conforme, de acordo, a revelação que foi dada ao apóstolo Paulo, do mistério que esteve desde tempos eternos
esteve oculto. Esteve, não está mais. Depois que Deus pegou o apóstolo Paulo e o levou até o paraíso, e explicou para ele, revelou ao apóstolo Paulo, e ele colocou nessas cartas, acabou o mistério. Agora, a religião, ela vive de uma maneira, seguindo lá os apóstolos da circuncisão, desconhecem o verdadeiro evangelho. E para eles, para a religião, pelo menos para mim, quando eu estava lá na religião, era tudo um mistério. Predestinação, né? Salvação. De vez em quando eu perdi a salvação porque não conhecia o evangelho, tinha medo do diabo, medo de ir para o inferno. Imagina, mais de 30 anos em um lugar chamado Igreja Evangélica e com medo de ir para o inferno. Por quê? Porque o que estava na minha cabeça, o que estava na minha mente, era o evangelho lá da circuncisão. O evangelho que foi confiado a Pedro, Tiago e João. Mas quando eu conheci, quando eu entendi, quando os meus olhos foram iluminados por Deus pelo Evangelho da Graça, que Deus iluminou meus olhos, aí então eu passei a ter certeza, a minha mente foi confirmada com o Evangelho da Graça de Deus. Essa é a diferença. A igreja de hoje não conhece, porque seguiram o que o Pedro, Tiago e João ensinou. Olha, para os abençoados terem uma ideia, quando Pedro Alves Cabral, desembarcou aqui no Brasil, a primeira coisa que ele fez foi rezar uma missa. Foi colocar uma cruz lá em pé lá e abençoar a terra, abençoar o Brasil. Tudo vindo lá daquela seita, daquela religião, daqueles ensinamentos da doutrina que Pedro, Tiago e João deixaram para o mundo. Essa herança que deveria ter terminado ali na cruz, eles tiveram o trabalho de continuar. Claro que Deus tem um propósito em tudo, Deus ele faz do jeito que ele quer, nada foge do controle de Deus, mas o nosso evangelho, o evangelho dos gentios, que nascemos depois da cruz, é o evangelho da ressurreição, revelado ao apóstolo Paulo, escrevendo a Roma, no capítulo 11, de outra maneira, a graça não é graça. Não existe evangelho, abençoado, fora das 14 cartas de Paulo. Se você for procurar querer pregar o evangelho fora de Paulo, talvez até você consiga, porque Paulo ele repete muito os profetas, tem muitas coisas que ele copia lá de trás, mas se tiver diferente de Paulo, você corre um risco procurando o evangelho em outro lugar. Você corre o risco de cair nessa armadilha chamada religião. Você corre o risco de se tornar um prisioneiro, voltar à circuncisão, como disse lá o apóstolo Paulo. Por que estão tornando a servidão? Por que estão tornando a circuncisão? Estão tornando as práticas da lei de Moisés? Porque procuraram entregar as suas mentes a outro evangelho, diferente do apóstolo Paulo. O nosso evangelho é o evangelho da graça de Deus que foi revelado no apóstolo Paulo. Amém. Amém, pessoal? Amém, irmão. Então vamos já passou de 1 hora, né? Que nós estamos. Já. Então, agradeço a participação, né, do irmão Neilton Cardoso. Eu que agradeço, a honra de estar aqui. Na live. Agradeço cada um dos irmãos. O irmão Ben Olenka, né? Shalom, boa noite. Shalom, irmão Olenka, né? Irmão Ben Olenka, shalom. Obrigada aí, obrigado, irmão Paulo Roberto, irmão Paulo Pires. Muito obrigado, irmão Carlos Cássio, meu Elias, o irmão Orlando, o irmão Reginaldo, vários irmãos, todos os irmãos Soares, todos os irmãos que esteve na live nos apoiando, muito obrigado. Muito obrigado, graças e paz a todos, melhor noite. Honra muito grande poder participar aqui com os santos, falar do amor do nosso Pai. Uma ótima noite, excelente noite para os abençoados. Amém. Amém. Graça e paz. Graça e paz. E vamos que vamos. É nóis.